morning, students of the 8th grade. Bom dia, alunos do 8º ano. My name is Ed. We're going to start another English class. Meu nome é Ed. E vamos começar mais uma aula de inglês. And we have here a moderator, Mr. Franco. Good morning, João. Good morning, Ed. Everything okay? I'm okay, and you? I'm just great, thank you. Good morning, everybody. Hope you are fine at home. And let's have fun together in this classroom. Vamos tentar aí nos divertir nesta aula. Mandem as respostas para mim que eu passo aqui para o Ed. That's why I'm here today. É para isso que eu estou aqui hoje. Right? Isso aí. There we go. Vamos fazer o João trabalhar bastante, mais do que já trabalha muito. Né? Yes. Que vocês veem ao PPT, mas não veem o perrengue que a gente passa. Isso a TV Educação não mostra. Então, bom, vamos ver aqui, a gente tem aqui, ó, Can you talk about the plans for the weekend? Vocês podem falar sobre os planos para o fim de semana, então a gente vai falar sobre como é que a gente faz planos em inglês. E aí, para a gente fazer isso, a gente tem aí o material da aula, para vocês irem anotando aí. So, for this class, you will need... Para esta aula você precisará de your notebook, o seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta ou um lápis and your booklet. Caderno do aluno, 8º ano, volume 1, página 66, adaptado. Eita! A gente tem aí a Lesson 1, a gente vai trabalhar a Lesson 1, lembrando que a gente não segue o conteúdo à risca ali da apostila, a gente adapta sempre, né? E às vezes, por exemplo, já estamos no segundo bimestre na minha escola e a gente já está usando um segundo bimestre, mas a gente vai adaptando aqui, né? E a gente vai seguindo as habilidades. Então, às vezes, as habilidades são as habilidades do segundo bimestre que a gente já vai trabalhando, e a gente trabalha com a habilidade do primeiro, do segundo, às vezes aparece até a habilidade do terceiro ali, mas a gente vai trabalhando a habilidade. Então, vão aparecer habilidades ali na tela, né? A gente não vai ler todas as habilidades, mas as habilidades estão falando aí, ó, vamos ler a habilidade 14 ali, por favor, João. Vamos lá, então, EF08L14. Utilizar formas verbais do futuro para descrever planos e expectativas e fazer previsões. Vocês vão ver que no 8º ano tem umas 7 habilidades falando sobre o futuro e tem um monte de habilidade falando sobre leitura e habilidade sobre escrita. A lição de casa de vocês é escrever também uma redação sobre os planos de futuro. Vou aparecer na tela para vocês aí as habilidades de writing, a gente não vai ler, vamos deixar aí uns 3 segundinhos para o professor dar o print, anotar lá no diário dele, mas todas essas habilidades são habilidades falando sobre a escrita, certo? Como a gente já vai falando dessas estratégias durante a aula, então para a gente não perder muito tempo, vamos só citar as habilidades, depois vocês podem pegar lá no repositório. Lembrando que no repositório tem o PowerPoint, no repositório tem ali também o link para a aula, né? Não, lógico que a aula não está lá ainda, porque a aula não foi, né? Se agora que a aula acabar, vai aparecer ali. O pessoal reclama, cadê a aula? Não está no repositório ainda. Lógico, gente, a aula é ao vivo, não tem como a gente colocar antes. Mas às vezes a gente coloca o PowerPoint antes. Se o PowerPoint não estiver lá é porque a gente faz um ajuste ali, né? Falta algum link, a gente comete algum erro ali ortográfico ali, tem que resolver, certo? Mas tá tudo lá no repositório, inclusive o PowerPoint. E não, para o repositório também tem a aula passada que a gente explicou o futuro. Nas aulas passadas a gente falou sobre o futuro com o will, né? Então é aquele futuro, uma coisa que não está planejada. Mas agora a gente vai falar de uma coisa planejada e aí a gente tem aqui para vocês na tela. Olha só, esse aqui está na página 72 e aí tem lá o título da aula que a gente falou já. E aí tem esses memes aqui, ó. Vamos deixar um pouquinho maior aqui. Olha só, tem esses memes. Veja os memes abaixo que é em comum entre eles. Então, what do these memes have in common? Olha a pronúncia de meme em inglês, é meme, tá? Então, o que esses memes têm em comum? Vamos responder no chat aqui. Enquanto vocês vão respondendo, a gente vai fazendo a leitura aqui, ó. A gente vai traduzir agora para vocês trabalhar a estratégia de leitura. Então, olha só. It's the weekend, buddy. Do you want me to repeat Yes. or do you want me to read the second? Okay, repeat, please, João. It's weekend, buddy. When someone asks about my plans for the weekend. When someone asks about my plans for the weekend. People, what are your plans for the weekends? Me. People, what are your plans for the weekend? Me. Okay. Já temos interação aí, João? Já temos gente respondendo? Vamos lá. What are you going to do this weekend, João? This weekend is a little far, but probably I will visit my parents. Okay. Yes. So I don't know yet. Okay. But for sure, I'm going to sleep a little more. Ok, então, João is going to sleep. Então, eu vou dar para vocês um minutinho para vocês responderem no chat o que vocês vão fazer aqui. Vocês podem responder também
o que vão fazer no fim de semana, mas eu quero que vocês respondam aqui o que esses memes têm em comum. Tem aqui, já tem algumas respostas, Ed. Temos aqui, temos a Senia mandou pra gente, they are about the weekend. Todos eles são sobre o final de semana. Okay. A Isabelle, eles estão falando sobre planos do fim de semana. E, deixa eu ver o que mais aqui. A Edna mandou pra gente, hello, they are about the weekend. Ok, então desculpa produção, mas nem vai precisar do tempinho aqui, vamos lá colocar então. Então a gente tem aqui a palavra weekend, essa palavra weekend é uma palavra composta. O que é a palavra composta? A gente tem a palavra week, que é semana, lembrando que a pronúncia é week, não week, né? Aí não tem diferença nenhuma, professor? Não, tem sim, porque um é semana, a outra é fraca. Então, e end é final, juntou os dois, weekend, então fim de semana, né? Tem até uma marca de carro aí que não está patrocinando a gente, então a gente não vai falar deles. Então, ó, e aí então a pergunta é o que esses memes têm em comum? Então tem a palavra weekend, né? Que é fim de semana, e aí então meme, né? Fim de semana. O João adora meme, né, João? Love them. Okay. O João não gosta muito de meme, gente. Vou denunciar. Não é que eu não gosto, é que eu não entendo muito bem. A minha referência não é tão boa quanto a do professor Ed. Então, eu fico meio perdido. Eu olho para o meme e falo assim, ok, e o que isso quer dizer? Então, vamos lá, vou explicar aqui. Ó. Então, o meme vamos explicar o modo acadêmico. O meme, ele é um texto multimodal. Olha que bonito. Olha que bonito. Quer dizer nada a dizer. O que é isso? Mistura texto modal, falando bem simples, multimodal que mistura imagem com texto escrito. Então, porque assim, ó, tá aqui, você tem um cachorrinho sorrindo e tá escrito It's the weekend, quer dizer, é o fim de semana, buddy, tipo é colega, amigo, então o cachorro tá sorrindo, the dog is smiling, so the dog is happy because of the weekend. O cachorro tá feliz por causa do fim de semana. É isso. Aí na outra, when someone asks about the plan for the week. Quando alguém me pergunta sobre os planos do fim de semana. E aí tá a menininha comendo, quer dizer, she's going to eat all the weekend. Ela vai comer o fim de semana inteiro. Geralmente my weekend is the same, né? E aí tem, ó, people, what are your plans for the week? O que são os seus planos do fim de semana? Aí me tá o cachorrinho do menino. The dog is sleeping. So the dog is going to sleep all the weekend. É meio igual a gente, né? Eu também acho que eu vou dormir o fim de semana inteiro. I'm going to sleep all the weekend. Depende, né? Porque às vezes também tem uma... Parece lá, Ed, tem uma aula aqui, dá uma olhada aqui, tá faltando alguma coisa. Professor, faz a revisão dessa aula. Então acontece também. Bom, no livro de vocês, no caderninho de vocês, na página 73, tá explicando aqui sobre esse be going to. Gente, olha que maravilha, o verbo to be de novo aqui. Eu falo que não vou explicar mais o verbo to be, mas está em todas as aulas, aparece o verbo to be, né? E aí no caderno de aluno de vocês tem um link para vocês ouvirem aí uma parte de um seriado. É do sitcom aqui, que é do Big Bang Theory. Dei spoiler para vocês, né? Então tá ali, ó. E aí a gente tem, aqui a gente não pode passar por causa da questão dos direitos autorais, mas a gente fez uma transcrição disso aí. A gente digitou aqui, tá aqui, dá um pouquinho maior. E aí é o seguinte, vai aparecer para vocês, então a gente vai fazer essa pergunta aqui, ó. Tem esse diálogo, né? E aí depois você tem 4 opções aí sobre o que eles vão fazer. A gente não vai traduzir agora, a gente vai só fazer o diálogo aqui, né? E aí depois, e vocês vão respondendo A, B, C ou D. Então vamos lá. Look at this transcript of a dialogue in a sitcom episode and choose the best sentences. Movies or video games, or board games, or trading card games, or brick building, or dress up, or comic books, or dramatic readings or novelizations. Yes to all. Oh, we are going to play online games. Ok. Então, eles estão falando aí sobre o que eles vão fazer. Vamos à alternativa A. They are not going to spend the weekend playing trade card games. Letter B, João. They are going to play an online game sometime in the future. Letter C. They are not sure of what they are going to do. They don't have a plan yet. Letter D, João. They already have a plan for the weekend. Ok, então vocês têm agora um minutinho para responder no chat quais as alternativas e a gente já volta.
Okay, we're back. So, João, do we have interactions? Yes, we do. We have here Isabelle, aluna da professora Nilce. Ela escreveu aqui, eu acho que é a A ou D. E o Gabriel, pro Maria, mandou pra gente A or B. Temos uma controvérsia aí, Ed. Vamos ver o que vai ser. Ok, a controvérsia é boa porque a gente faz o debate, e quando é debate de opinião tá ótimo. Vamos lá, olha só. Vamos ver agora, fazer aqui a análise do que tá falando. Bom, você sabe que quem já assistiu o Big Bang Theory sabe que eles são geeks, né? Ou nerds, né? É que nerds em inglês é uma palavra meio ofensiva, né? Então é melhor falar geek mesmo, né? Okay. Então olha só, videogame, vocês sabem o que é, né? A gente fala em português. Movies, filmes ou videogames. Ou board game, né? Game, vocês sabem que é jogo, então board game é o jogo de tabuleiro. Trading card game. Trading card game também é um tipo de jogo, mas em vez de você usar o tabuleiro, você usa cartas, né? Então aquele jogo meio colegial. Você já deve conhecer Magic, Yu-Gi-Oh!, etc, né? Brick Building é aquela marca de quebra-cabeça lá, que você tem vários quebra-cabeças lá, que tem vários personagens. Dress Up pode ser também o cosplay. Agora, como é que vai traduzir cosplay para fazer? Se eu falo cosplay, o pessoal que faz cosplay fala fantasia, fica muito bravo comigo, né? Mas é isso, né? Mas é se vestir como personagem. É, vestir como personagem, isso, né? Igual aqui, né? I'm dressing up like a Chewbacca today, né? Yeah. Então, na verdade, foi a primeira aula que eu era o Luciano Huck, mas ninguém entendeu a referência. Mas deixa pra lá. Às vezes tem aqui comic books. Comic books é o quadrinho, né? Histórias em quadrinhos. Ou dramatic reading and novelization. Leitura dramática de novelizações. Que nível de geek é esse, né, gente? Vamos lá, né? Aí ele fala yes to all. Então, todos. Eles vão fazer tudo isso aí. Bom, então acho que fica fácil. Aí o outro fala, we're going to play online games. Então, nós vamos jogar jogos online. O que vocês têm que entender nessa aula? A gente vai usar isso aqui, vai usar esse going to. Se você traduzir ao pé da letra, não vai dar certo. Por quê? Aqui está falando, nós vamos jogar jogos online. Então, going to é para você falar que você vai fazer alguma coisa. Eles estão planejando. Então, quando você está planejando, você vai usar o going to. Então, olha só. Aqui vai aparecer, they are going to play. Eles vão jogar. Agora, they are not going to spend. Eles não vão. Né? Então, not aqui, they are not, não vão. Então, they are not going to spend the weekend playing trade card games. Eles não vão passar o fim de semana. Então, essa palavra spend aqui pode ser também gastar dinheiro, gastar spend para isso. Né? Então, passar o fim de semana jogando jogo de cartas, né? They are not going to play online game sometime in the future. Eles vão jogar um jogo online no futuro. Então, o B, o pessoal já falou que era B, né? Então, o B pode ser também. Agora, a gente, they are not sure what they are going to do. Eles não têm certeza do que eles vão fazer. They don't have a plan yet. Eles não têm um plano ainda. E a D, they already have a plan for the week. A deles já tem um plano para o fim de semana. Então, como vocês falaram A e a B, né? Então, poderia ser um pouquinho A. Não, é a B mesmo, tá certo aí. Tá todo mundo certo, é isso aí. Bom, vocês viram então que a gente falou aí bastante desse going to. O que é esse going to, então? Esse going to é uma forma de futuro. Na aula passada a gente usou o futuro com will. Agora a gente está falando com going to. Então, quando você sabe que uma coisa vai acontecer, ou você planejou que essa coisa vai acontecer, você usa o going to. Como é que você usa isso? Olha só. Aqui a gente tem aqui os nouns e pronouns. O que é isso? A gente tem os substantivos, as coisas, né? Então você tem aqui the car, né? The students, né? Que são os sujeitos da frase. São John, né? John também, tal. Então, são os nouns aqui, são os substantivos aí. Né? Então, os substantivos ou também o sujeito da frase. Você pode usar os pronomes. Então, I, eu, he, ele, she, ela, ou it. Você vai usar para coisas, vai depender aí do que você precisa da frase, né? Você não pode deixar sozinho o verbo, então você vai usar o it. O we a gente vai usar para nós. You é você. E vocês viram que eu não coloquei you aqui em cima. Por quê? Porque you é sempre plural, gente. Não adianta falar, não, you pode ser singular.
A ideia do gramaticalmente, aqui na regrinha, a gente vai usar sempre como plural. E they é eles. O they, ele vai ser plural de todas essas aqui, ó. Plural de he, ele, para eu falar ele, eu vou falar they. She, ela, elas eu vou falar they. E o plural de it vai ser they também. Então fica fácil do plural aí. Então, aí a gente tem o verbo be, né, que a gente está lá a vida inteira falando desse verbo. E vamos lá de novo explicar. Então, mas é simples. Para você entender o verbo be, você tem que entender essas 3 palavras aqui. Vou deixar tudo colorido hoje. Que é o am, o is e o are. Né? Então, você tem que... não sei o verbo to be. São 3 palavras, gente. Am, is, are. Então, se você hoje lembrar do am, is, are, você já consegue fazer metade da aula. Tá? Depois desse am, is e are, você vai usar o going to, certo? Esse to aqui, ele é bem fraquinho, né, João? Não vai falar going to, senão fica indo 2, né? Então, to, ele é bem fraquinho, going to. E depois você usa o verbo do jeito que ele é lá no dicionário, não precisa conjugar nada, ó, tá no infinitivo. Não precisa saber o nome, mas é fácil você saber aqui, não precisa pôr S, não precisa pôr nada. Você vai conjugar só nessa parte aqui, você tem que saber o verbo be, gente. Então, olha só, vamos ver agora, vamos montar umas frases aqui. Como é que eu vou falar? Me ajuda aqui, João. Como é que eu vou falar? Eu não vou trabalhar hoje. I'm not going to work today. Então, I am not going to work today. Agora, mas eu vou, né? Tô aqui, né? Então, se eu vou trabalhar, I am going to work. Então, certo. Então, tadinho do João, né? À tarde vai ficar sozinho aqui. Agora eu vou falar, João vai viajar no mês que vem. John is going to travel next month. Então, John is going to travel next month. Ele não vai viajar no ano que vem. He's not going to travel next month. Travel next month, ok. Agora, ela vai estudar no ano que vem. She's going to study next year. She's going to study next year. Então, vocês podem montando a frase aqui, ó. Aqui fazendo aqui as contas aqui, dá para fazer 7, 8, dá para fazer umas 40 frases no mínimo aqui. Acho que dá mais aí, fazer uma conta, tem que fazer multiplicação aqui. Lembrando que, para que serve o it aqui? Então eu quero falar assim, vai chover. Como é que vai ser, João? It is going to rain. It is going to rain. Então it, aqui esse asterisco eu só coloquei por quê? Porque rain é o verbo chover. Eu não posso falar I'm going to rain, senão vou cair aqui, não vai dar muito certo, né? Então você vai usar o it para você falar, se você ver nuvens no céu, né? Então você vai falar it's going to rain, porque você tem uma evidência ali. Você vê uma prateleira que está soltando ali, it's going to fall, vai cair. Então tudo que você tiver ali, uma evidência que você sabe que aquela coisa vai acontecer, ou está planejado, você vai usar o going to. Então, se tiver no plural, você vai usar o are. Então, aqui, nós vamos chegar cedo. Como é que eu vou falar, João? We are going to arrive early. Isso. Então, aí você pode continuar a frase, vamos acabar aqui. Então, aqui, we are going to arrive early. Agora, eu não sei se minha letra vai ficar boa aqui. Tudo bem. Early. Não nice. Ok, early. Dá para ler. Good. Tá. Então, eles vão chegar. They are going to arrive. They are going to arrive. Eles virão. They are going to come. They are going to come. Então, lembrando que em português a gente pode ocultar alguma parte da frase. Em inglês, não. Você tem que sempre falar quem vai fazer a coisa, quem vai fazer a ação, going to, e o verbo. É bem simplesinho aqui, mas tem que praticar, certo? Tem que praticar, tem que fazer a redação. Vamos ver como é que vocês estão de gramática, então. Ó, acabei de explicar. Agora, tudo que eu expliquei para vocês vai estar aparecendo em inglês aqui. Está na página 73 da apostila. Então, você tem essas frases. Nessas frases estão faltando alguma aqui. Vamos deixar um pouquinho maior para vocês lerem. Aqui, muito bem. Então, olha só. Complete the sentence with words from the box. A parte você pode traduzir, João. Completar as sentenças com as palavrinhas aí da caixinha. Isso, mas a gente não vai traduzir agora. Vou deixar vocês preenchendo aí. Só que ela pode colocar só a resposta. Então, olha só. Vamos lá. A gente vai dar um minutinho para vocês para fazerem a leitura aí e já tentar resolver aqui as palavras que estão faltando e a gente já volta.
Ed, we are back here. Voltamos e temos aqui interações. Quem mandou a respostinha aqui pra gente com todas elas foi a Heloísa, aluna da Progiane, e ela colocou assim: letter A, plans, going to. B, not, am, is, and are. And C, interrogative. Ok, very nice. Vamos lá. Então vamos fazer aqui a tradução e resolver aqui. Então olha só. Aqui a gente está falando to talk about, para falar sobre, né? Então, para falar sobre o quê? Para falar sobre planos, né? Planos é plans, tá aqui em cima. Vou colocar aqui para ficar mais rápido, a minha escrita não está favorecendo, né? Então, para falar dos planos do futuro, nós usamos o be mais o quê? Então, o João já tinha falado para a gente que a gente vai usar o be mais o going to. Opa, amarelo não vai ajudar, né? Então, going to. Então, para falar sobre planos. Então, falou sobre planos, going to. To form negative sentence, para formar frases negativas, nós usamos o quê? Para usar a forma negativa, a gente vai usar o não, né? O não é o not. Usa o não depois do verbo be. Né? E aí o verbo be, eu já falei na aula de hoje, quais são as 3 palavras do verbo be? Am, is, and you are. É isso aí. Então, e aí você vai usar o going to. Então, are not going to, is not going to, por aí vai. To make sentences, we use a formal verb to be before the subject, as are we going to play for games. Então, ó, para usar, bom, a gente tem aqui esse ponto de interrogação, né? Então, só faltou usar o quê? Interrogative. Então, para fazer pergunta, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar o verbo be na frente do sujeito. Então, é essa a regra. Nossa, tá linda a lousa agora. Tá ali, risquei tudo, tá uma beleza, né? Mas tudo bem, o slide vai ficar disponível para vocês depois. Bom, vamos agora rapidinho, a gente tem 1 minutinho de aula ainda, né, João? Sim. Mas a gente vai trabalhar um pouquinho aqui, ó. Para vocês, a gente vai ter aqui, vai começar aqui esse exercício, que a gente deixou um pouco maior, que vocês têm que responder aqui qual é a opção que está correta. Essa aqui vai aparecer também para vocês lá na tarefa, olha só. Aí tem, what are you going to do at the weekend? Ou what you are going to do at the weekend? Aí a B, I'm going to the beach. A I going to the beach and you. Ficou meio estranho, né? Assim, me too, is you going to Maria's birthday party? Ou me too, are you going to Maria's birthday party after? E a letter D, no, I'm not going to the party. No, I'm not going to the party. O que será que tem aí, né? Bom, temos aí alguma resposta, João? Vamos deixar na tela o exercício? Tá subindo aqui do student João Vitor a letter A, ele conseguiu mandar, ele escolheu a number 1. Ah, ok. Bom, a gente vai retomar aqui esse exercício na próxima aula, nas próximas aulas, não tem problema que não tenha dado tempo, vamos só. E aí a gente pede para que vocês façam aí a sua composition aí, falando sobre os seus planos para o fim de semana. É uma maneira de você praticar aí, usando sempre going to, você vai começar lá, I'm going to, coloca lá. Vocês podem compartilhar com seus colegas, com seus professores aí, se você quiser colocar lá no centro de mídias também, a gente usa a hashtag eu no centro de mídias, English Centro de Mídias. Vai aparecer o link aí para vocês avaliarem a aula. Thank you very much, João. Thank you for having me, Ed, and have a nice week, everybody. Boa semana para vocês. Yes, bye bye. See you. Bye bye.